É um prazer tê-lo aí novamente. E o assunto da nossa aula de hoje será função logarítmicas, equações e inequações logarítmicas. Vamos lá, eu quero muito a sua atenção. Me ajuda, acompanha comigo aqui. Primeiro caso aqui, vamos passar por função logarítmica. O que tem uma função logarítmica? É toda função f, cuidado, olha o domínio dela, vai de 0 até o que? Mais infinito, aberto em ambos, até a imagem o que? Real. Da forma f de x igual a log de x na base a. Então, os valores de x são esses daqui. Pergunta a você, e esse azinho? Lembra, lá em log, já te ensinei qual era a condição de existência. O a tem que ser maior do que 0 e o a também teria que ser o quê? Diferente de 1. Valeu ou não valeu? Vamos para um caso aqui para você estudar. Primeiro caso é quando esse azinho estiver entre 0 e 1. São dois casos, você vai guardar para mim. São dois casos. Um, quando o a estiver entre 0 e 1. E o segundo caso é quando o a for o quê? Maior do que 1. Me ajuda? Quando o a estiver entre 0 e 1, olha o exemplo que eu vou te dar. F de x igual a log de x, em que base? A base que eu estou usando? 1/2. Meu amigo, presta atenção no que eu quero te falar. Se a base é 1/2, eu vou supor alguns valores. Aí você fala para mim, Rodrigo, quais valores você vai supor? É óbvio, eu vou supor valores para x que sejam o quê? Potências de 1/2. Como assim potências de 1/2? Acompanha. Vem aqui e suponha alguns valores para x. 1/4, que é 1/2 ao quadrado, 1/2, que é 1/2 elevado a 1, e assim vai, 1, 2 e 4. Analisa, naquela função, quando você botava esses valores lá, lembra, você já aprendeu log comigo, seria log de 1/4 na base 1/2. Quanto dá isso? 2. Log de 1/2 na base 1/2, daria quanto? 1. E assim vai, log de 1 em qualquer base, lembra disso? 0. Show. Aí eu peguei esses pontos, esses pares ordenados. O que eu faço? Eu monto esse gráfico. E quando eu monto esse gráfico, eu quero sua ajuda. Vou pegar apenas 3 pontos centrais aqui. Quando o x vale 1, o y vale 0. Quando o x vale 2, o y vale o quê? Menos 1. E quando o x vale meio, o y vale o quê? Mais 1. Olha o que eu quero que você entenda. Essa função daqui, ela é crescente ou decrescente? Show, ela é decrescente. Por quê? Você vê o gráfico dela, essa curva aqui vai diminuindo, vai ou não vai? Aumenta o valor de x e diminui a imagem. Então ela é uma função o quê? Decrescente. Lembra o valor do azinho? Estava entre quanto? 0 e 1. Era 1/2, não era? Agora, depois desse exemplo, vamos mudar. Vamos pegar um azinho maior do que 1. E quando o azinho for maior do que 1, olha como fica. Vamos para o segundo caso. Aqui exemplo. F de x igual a log de x. Olha agora o meu azinho vale quanto? 2. E se meu azinho vale 2, vamos ver, teremos x igual da mesma maneira que eu fiz anteriormente, eu vou supor valores de x que sejam potências de 2. Aí você vai 1/4, log de 1/4 na base 2 vai dar o quê? Menos 2. Log de 1/2 na base 2, menos 1. Aquilo que a gente já aprendeu lá em log. E aí eu quero sua ajuda. Pega aqui os 3 pontos centrais de novo. x1/2, y menos 1. x1, y o quê? 0. E por último, x2, y igual a 1. Me ajuda. Presta atenção. Na outra função, era uma função o quê? Decrescente. Essa agora é uma função o quê? Crescente. Quanto maior o valor de x, também maior o valor de y. Maior é a imagem. Legal ou não? Show de bola. Meu querido, olha, você tem que guardar isso para mim. Toda vez que a base do logaritmo estiver entre 0 e 1, essa função será crescente ou decrescente? Decrescente. Por que você tem que guardar? Porque lá na frente eu vou recordar isso para você em inequação logarítmica. Você verá. Me ajuda aqui. Vamos para uma dica importante. Olha só. F de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a log de x na base 2. Pergunto eu a você, guarda um segredo. Essas duas funções você já sabe, já aprendeu comigo. Quando você tem 2 elevado a x, essa função daqui. Quando você tem log de x na base 2, essa função aqui. Deixa eu te contar um segredo. Essa bissetriz aqui, entre esse primeiro e esse terceiro daqui, eu posso te garantir o seguinte, guarda isso para mim. Ela está passando pela origem, tá ou não tá? Essa função e essa, se eu rotacionasse uma em relação a ela, iria cair uma sobre a outra. Sabe por que isso? Lembra que função tem essa propriedade? Show! Quando uma é inversa da outra. Então, a função inversa de 2 elevado a x vai ser o quê? Log de x na base 2. Ou a função inversa de log de x na base 2 vai ser quem, hein?
2 elevado a x, isso é interessante você guardar. Da mesma maneira que eu tenho essa, olha o outro também. Quando eu pegar 1 meio elevado a x, f de x igual a 1 meio elevado a x e g de x igual a log de quem? X na base 1 meio. Olha o gráfico delas aqui, analisa comigo, você repara que essas duas funções também serão inversas, porque se eu rotacionar com essa bissetriz aqui do primeiro e terceiro, segurar uma delas e girar, concorda que ela vai cair sobre a outra, vai se superpor a outra? Ou seja, de novo, eu posso te garantir que essas funções são funções o quê? Inversas. Valeu, meu querido? Vamos agora para um caso interessante. Vamos trabalhar as equações logarítmicas. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Exercício. Determine o conjunto de solução das equações. Olha só. Primeiro caso. Olha só. Log de quê? De x. Olha só. Isso tudo elevado ao quadrado. Ou seja, log ao quadrado de x menos log somente do x ao quadrado. Igual a quanto, hein? 0. Por favor, eu quero muito a sua atenção. Esse quadrado daqui envolve todo o log, não é? Esse quadrado daqui envolve somente o quê? O x. Então, se ele envolve o x, é o expoente do logaritmando. Lembra? Escorrega. Escorrega para frente o quê? Show. Multiplicando. Olha como fica. Log de x, isso tudo ao quadrado, menos escorregou. 2 log de x. O que você vai fazer? Aquele artifíciozinho. Chama isso aqui de a. Chamando isso aqui de a, olha o que eu passo a ter. Log de x igual a a. E se eu tenho log de x igual a a, antes você tem que lembrar uma coisa e não pode errar. A condição de existência. Qual é a condição de existência? Que esse x daqui tem que ser o quê? Show, maior do que 0. E aí sim, substituindo esses valores, teremos a equação a ao quadrado menos 2a igual a 0. Mas se a ao quadrado menos 2a igual a 0, o que eu caí? Numa simples equação de que grau, hein? Do segundo. E nessa equação do segundo grau, você sabe as raízes. Vai ser a igual a 0 ou a igual a 2. E quando eu pergunto a você a igual a 0 ou a igual a 2, é a resposta do exercício? Não, eu apenas achei o valor de quem? De a. Mas é a que eu quero? Eu quero x, acompanha. Se o a é igual a 0, lembra, a era log de x. E log de x vai ser igual a 0. Ou log de x igual a quanto? 2, por favor. Se log de x é igual a 0, o x fica fixo, 10 passa elevando. O x fica fixo, 10 passa elevando aqui. Qual vai ser o resultado? X igual a 10 elevado a 0, que é 1. Ou x igual a 10 ao quadrado, que vira quanto em 100? Logo, qual será a nossa solução? 1 e 100. Maneiro, hein? É só isso? Vamos agora para um exercício B. Log, poxa, de x mais 1 na base 10, mais log de x menos 2 também na base 10 igual a 1. Sabe, eu quero muito a sua ajuda. Eu quero que você recorde para mim. Quando você tem a mesma base, 2 logaritmos com a mesma base, e entre eles tem um sinal de mais, é porque antes era o quê? Ótimo, vezes. Então, se você recordar que log de A na base C mais log de B na base C é igual ao log de quem? AB na base C, isso vai ajudar a gente a fazer aquilo ali. Mas independente de, você tem que guardar uma coisa. Toda questão de equação logarítmica, antes de sair, primordial, ponto de partida, condição de existência. Como assim condição de existência, Rodrigo? Olha só, aquele x mais 1 tinha que ser o quê? Maior do que 0. Consequentemente, o x tinha que ser maior do que? Menos 1. O x menos 2 também é o quê? Maior do que 0. Consequentemente, o x maior do que o quê? 2. Se qual dos dois tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo? Qual será o intervalo que cobre os dois casos? X maior do que 2 é a condição de existência final, entendeu? Se a condição de existência final é x maior do que 2, vamos agora para a nossa equação, voltando para ela. Log de x mais 1, já multiplicando por x menos 2, lembra aquilo que eu te ensinei? Na base 10 igual a 1. Poxa, isso fica fixo, 10 passa elevando. Conclusão, x mais 1 vezes x mais 2, menos 2, perdão, é igual a 10 elevado a 1, que vira o 10. Meu aluno, isso aqui é só fazer uma distributiva. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais x menos 2. Esse 10 a 1 era 10, não era? Passa para cá, menos 10 igual a 0. Melhorando essa equação do segundo grau. Olha o que nós temos. X ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Quais são as raízes daquela equação, hein?
Show. X igual a 4 ou x igual a menos 3. Ué, Rodrigo, ambas servem? Eu lhe pergunto, ambas servem? Não. Por que não? Por causa da condição de existência. O x igual a menos 3 satisfaz a condição de existência? Não. Agora o x igual a 4 satisfaz? Logo, a solução vai ser o quê, meu querido? 4. Valeu? Show de bola. Vamos agora para mais um exercício. C. Olha só, eu quero muito a sua ajuda, muito a sua atenção. 2 log de x igual a log de 4 mais log de x mais 3. Ó, não pode errar. Já falei e vou repetir, é primordial. Começou o exercício? Primeira coisa, ponto de partida. Show. Condição de existência. E quando eu parto para a nossa condição de existência, como é que fica essa brincadeira? Vamos lá. O x tinha que ser maior do que 0 e quem? O x mais 3 maior do que 0. Poxa, se x maior do que 0, não muda nada. E x mais 3 maior do que 0, fica x maior do que menos 3. Entre esse intervalo e esse, qual vai ser o intervalo que abrange tudo? Vai ser x maior do que 0. Logo, a nossa condição de existência final é que o nosso x seja o quê? Maior do que 0. Vamos voltar lá para a equação. Olha, o 2 que estava na frente veio multiplicando. Lembra? Log de 4 na base 10 mais log de x mais 3. Mais, a gente já fez no exercício anterior. Vai virar vezes, é ou não é? Poxa, quero a sua ajuda. Se isso aqui é verdade, se log de x ao quadrado é igual a log de 4 que multiplica x mais 3, eu pergunto, isso vai ser igual a isso, vai ou não vai? E quando eu igualar, já igualo chuveirando x ali. 4 vezes x mais 4 vezes 3. 4x mais 12. Passa para cá, x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Uma equação simples de que grau? Segundo. Quais serão as raízes? X igual a menos 2 ou x igual a 6? Mas, Rodrigo, menos... Pergunto eu a você. Pode o menos 2? Não. Por que não? A condição de existência era x maior do que 0. Então, só vai ser que solução? X igual a 6 é a solução final. Valeu? Maravilha. Mais um exemplo para a gente. D. Esse eu quero contar com a sua atenção. Meu aluno, eu sei, condição de existência, vamos fazer passo a passo, só que tem um dilema. Quando você olha para aquilo lá, você vê o seguinte, log de x na base 4 mais log de 4 na base x igual a 5 meios. Quando eu viro para você e falo assim, um é o inverso do outro. É parecido, mas um é log de 4 na base x, o outro é log de x na base 4. Tem alguma sutileza aí? Tem. Óbvio, a gente vai fazer, mas primeiro, passo inicial, condição de existência. Vem comigo e me diga aqui, qual é a condição de existência? Simples, o x maior do que 0, para ambos os casos, e porém, quando ele vira a base, o x também tinha que ser o quê? Show, diferente de 1. E assim, olha o que a gente tem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, para mim, é importantíssimo. Eu deixei a base 4 aqui e no outro era log de 4 na base x. O que eu fiz? Lembra o nome disso? Show! Mudança de base. E quando eu faço uma mudança de base, fica log de 4 na base que você quer 4 sobre log de x na base 4. Rodrigo, por que você passou para a base 4? Para quê? Para ficar idêntico. Um e o outro aqui idêntico. E aí? Isso aqui vira 1. Log de x na base 4 mais 1 sobre log de x na base 4 igual a 5 meios. Artifício. Isso é igual a isso? É. Chamo, sabe de quê? De A. Quando eu chamo isso aqui de A, chamando log de x na base 4 de A, olha o que eu tenho. Me ajuda aqui. A mais 1 sobre A igual a quanto? 5 meios? Por favor. Qual é o MMC dessa brincadeira aqui? 2A é o MMC disso. Se 2A é o MMC, vai ficar multiplicando por 2A. Aqui vai multiplicar por quanto? Por 2 e aqui por A. Conclusão final, 2A ao quadrado mais 2 igual a quem? 5A. Puxa esse 5A para cá. Quando eu puxar esse 5A para cá, você tem 2A ao quadrado menos 5A mais 2 igual a 0. Meu aluno, não vai me errar. Equação simples de que grau? Do segundo. E quais são as raízes dela? A igual ao meio ou A igual a quanto? 2. E se A é igual ao meio ou A é igual a 2, o que eu tenho que fazer, meu aluno? Me acompanha? Log de x na base 4 igual a 1 meio, ou log de x na base 4 igual a quanto?
2, e aqui você sabe fazer. O 4 passa elevando, o 4 passa elevando e não erra não. X aqui vai ficar igual a 4 elevado ao meio, ou x igual a 4 ao quadrado. 4 elevado ao meio, lembra lá em potência, isso aqui é raiz quadrada de 4. E quanto dá isso daqui? X igual a 2 ou x igual a 16. Logo, a nossa solução final será 2 e 16. Valeu, meu querido. Show de bola. Vamos agora às inequações logarítmicas. Meu aluno, me acompanha aqui. Vamos pegar aqui um exercício logo de saída para a gente. Ache o conjunto de solução das inequações. Log de quem? X ao quadrado menos 2x mais 1. Isso tudo em que base? 10. Tem que ser o quê? Menor do que 2. Meu aluno, antes de eu começar aquilo dali, eu quero recordar uma coisa importantíssima. Você tem que lembrar para mim. Função logarítmica, quando a base estiver entre 0 e 1, ela é crescente ou decrescente? Show, decrescente. E quando a base for maior do que 1, ela é o quê? Crescente. Poxa, isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar muito agora, muito. Mas independente de, o que eu quero que você guarde comigo é o quê? Tanto na equação como na inequação, ponto inicial, ponto de partida para você não errar. Show. Condição de quê? Existência. Isso é a condição de existência. Olha para cá. Pego aqui a condição de existência. Isso aqui, logo de saída, tem que ser o quê? Maior do que 0. Cuidado. Eu vou cair numa inequação de que grau? Do segundo. E lembra como é que é a inequação do segundo grau? Primeira coisa é igualar isso aqui a 0 para achar raiz. Só que quando você iguala isso aqui a 0, você acha delta igual a 0 dessa equação. Ou seja, olha o que a gente passa a ter. Solução disso daqui. As raízes do x vai ser igual a todos os reais, excluindo 1. X será igual a todos os reais, excluindo 1. Achamos a condição de existência. Por que todos os reais, excluindo 1? Irei lhe explicar, meu querido. Porque aqui, quando você igualou, o delta era igual a 0, não era? Só teve 1 como raiz. O gráfico era uma parábola voltada para cima, porque o A é positivo. Tocando no 1. Mas 1 entra? Não. Por que não entra? Porque aqui não tem um sinal de igual, então seria todo o eixo menos aquele pontozinho 1. E essa é a nossa condição de existência. Valeu? Continuando agora, olha, x ao quadrado menos 2x mais 1, aquele 10 passou elevando 2. Presta atenção, o sinal da inequação continua sendo o quê? Menor. 10 ao quadrado é o quê? 100. Quando vem para cá, vem menos 100. 1 menos 100, menos 99. Uma equação simples de que grau? Segundo. Só que é uma equação simples do segundo grau. E de novo eu pergunto, o gráfico é uma parábola, não é? Para você olhar essa equação daqui? Olha como fixo daqui. Uma parábola com cavidade para cima, passando no menos 9 e no 11. Meu querido, como a solução tinha que ser o quê? Menor do que 0. Aqui tem imagens positivas, aqui imagens negativas, aqui imagens positivas. Pergunto eu a você, qual o intervalo que eu quero? Entre quem? Menos 9 e 11. Só que não esqueça da condição de existência. Qual era a condição de existência? Lembra disso? A condição de existência era todos os reais, excluindo 1. Então a nossa solução final tem que ser qual? Menos 9 menor do que x, que por sua vez é menor do que 1. Ou quem? 1 menor do que x, que por sua vez é menor do que quanto, hein? 11. Essa vai ser a nossa solução final. Valeu ou não valeu? Vamos agora para um exercício B. Olha, log e muita atenção, x ao quadrado mais x menos 2, em que base está aqui? 1/2. Maior ou igual a quanto? Menos 2. Muita atenção. Por que muita atenção? Porque ali, antes de fazer a condição de existência, eu quero que você guarde. Olha a base. A base é quanto? 1/2. E se a base é 1/2, a inequação ali vai ter que mudar alguma coisa. Por quê? Porque a função, em vez de ser crescente, passa a ser o quê? Show, decrescente. E na função decrescente, qual é a maldade? Qual é o segredo ali? É esse aqui, ó. Primeira coisa, condição de existência. X ao quadrado mais x menos 2 maior do que 0. Lembra? A condição de existência é maior do que 0. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Vamos ver como é que fica. X menor do que menos 2 ou x maior do que 1, porque quando você olhar as raízes, vão ser menos 2 e 1, o gráfico é uma parábola, igual às outras inequações. O gráfico é uma parábola, voltado para cima, como eu quero maior do que 0, vai ser os extremos da parábola. Aí eu pergunto a você, isso é a condição de existência. E agora, nisso aqui,
Como é que eu vou... Esquece a condição. Como é que eu vou resolver isso aqui? Lembra? Isso aqui passava para lá elevando, não era isso? Só que você ia botar x ao quadrado mais x menos 2 maior ou igual a 1 meio elevado a isso? Não. Não, Rodrigo, não. Tem que trocar esse sinalzinho. Olha como fica. Fica x ao quadrado mais x menos 2. O que agora? Olha o que eu botei. Menor ou igual, eu inverti o sinalzinho, menor ou igual a 1 meio elevado a menos 2. Só que quem é 1 meio elevado a menos 2? Isso aqui é 4. E se isso aqui é 4, você tem a seguinte equação. X ao quadrado mais x menos 2 menor ou igual a 4. Que puxando para cá, fica x ao quadrado mais x menos 6 menor ou igual a 0. Uma equação de que grau, hein? Do segundo. Meu aluno, presta atenção. Como é que eu faço isso aqui? Idêntico. A parábola vai ter aqui as raízes menos 3 e 2 com cavidade voltada para cima. Lembra? O que você queria? Menor ou igual, não era menor ou igual que você queria? Então vai ser o que? Aqui nos extremos? Não, porque aqui nos extremos as imagens são positivas. Eu quero menor ou igual. Entra o menos 3 e entra o 2, agora entra, porque eles tornam aquilo ali exatamente o quê? Igual. Então vai ser de menos 3 a 2, o intervalo fechado. Valeu ou não valeu? Mas isso é esse caso. E você não pode esquecer do quê? Da nossa condição de existência. Então você tem que olhar isso e olhar o quê? A nossa condição de existência. Lembra qual era? Veja como fica. Se você tinha a nossa condição de existência e essa solução final, olha a solução desse exercício. Olha essa sutileza. Fica solução igual a menos 3, menor ou igual a quem? X, que por sua vez era menor do que quanto, hein? Menos 2. Lembra por quê? X tinha que ser menor do que menos 2 ou X maior do que 1. Era a condição de existência. Então ficou nesse intervalo de menos 3 até menos 2. Ou, qual é o outro intervalo? 1 menor do que X, que por sua vez vai ser menor ou igual a quanto? 2. Entendeu, meu aluno? Isso é a solução dessa segunda inequação. Vamos agora para um terceiro caso. Olha, log, muita ajuda, muita ajuda. De x menos 3 na base 2, mais log de quanto? X menos 2 na base 2. Tudo isso está sendo o quê? Menor do que 1. Sabe, eu viro para você e falo assim, independente de qual é a base? 2. Se a base é 2, eu preciso me preocupar que no final eu vou ter que inverter a equação? Nada. Não precisa. É maior do que 1. Show. Função logarítmica crescente. Não se preocupa com isso. Então, a única coisa que eu tenho que já primordial, a condição de existência. E eu venho aqui e faço condição de existência. X menos 3 maior do que 0, x menos 2 maior do que 0. Passando para lá, x maior do que 3, passando para lá, x maior do que 2. Quero a sua ajuda. Qual vai ser o intervalo equivalente às duas ao mesmo tempo? Show de bola. X maior do que 3 é a condição de existência final. 1000, nota 1000. Você acabou de achar a condição de quê? Existência, x maior do que 3. Prossiga comigo. Aqui você poderia fazer o produto no log. Log de x menos 3 vezes x menos 2. Em que base? 2, porque entre eles era o sinal de mais, menor do que 1. Só que o 2, que é a base aqui, passa para lá o quê? Elevando. E quando passa para lá elevando, a gente tem a seguinte equação. Chuveirou aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. Resolveu isso aqui. 2 é menor do que 2 elevado a 1. Só que eu lhe pergunto. Se 2 elevado a 1 é 2, vem para cá com que sinal? Menos 2. Ficaria x ao quadrado, menos 5x, o quê? Mais 4 menor do que 0. Me diga, mais uma vez, chegou ali, cai em outro o quê? Inequação. Mas você não pode esquecer. Você vai montar aquela inequação, vai ver como é que é o gráfico e no final, usar o quê? Show, a condição de existência. Me acompanha aqui. As raízes serão o quê? 1 e 4. Como eu quero que seja menor do que 0, poxa, vai ser aqui? Não, positivo, negativo, as imagens positivas. Vai ser entre o quê? 1 e 4. Como é que ficaria então? Ficaria 1 menor do que x, menor do que 4. Essa é a solução. Mas isso é a resposta final? Não. Por que não, Rodrigo? Por quê? Por causa da nossa o quê? Show. Condição de existência. E qual era a nossa condição de existência? Lembra? X maior do que 3. Logo, se x maior do que 3 e x aqui entre 1 e 4, qual vai ser a resposta final? Solução: 3 menor do que x, menor do que 4. Valeu, meu aluno.
Vamos agora para mais um caso. E esse caso, eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou fazer uma inequação dentro da outra ali, para você trabalhar. E eu quero a sua ajuda. Olha bem, acompanha comigo esse exercício daqui. Log de quem? De log de x na base 1/3, tudo isso na base 1/3. Maior ou igual a 0. Ih, Rodrigo, vai ficar difícil. Nada, nada. Primeira coisa, presta atenção. Isso aqui é logaritmando, a condição de existência. Só que você vai olhar as bases, é 1/3. 1/3, show, está entre 0 e 1. E se está entre 0 e 1, atenção, cuidado, perigo. E aí, vamos para a condição de existência. Log de x na base 1/3 tinha que ser maior do que quanto? 0. Como é que faz esse daqui? Olha só, vai ficar x, esse 1/3 passa elevando, não passa? Mas quando você resolver essa simples inequação logarítmica aqui, o que você vai me dizer? Show! Que esse x daqui vai ser 1/3 elevado ao quê? 0. E log de 1/3 elevado a 0 vai ser 1. Presta atenção, presta atenção. X menor. Por que menor? Porque aqui é maior. Vem para cá, como está 1/3, inverte o sinal. X menor do que 1/3 elevado a 0. Quanto que é 1/3 elevado a 0? 1. X menor do que 1. E não pode esquecer, além disso, o x também está aqui, não está? Nesse outro logaritmando aqui. E se ele está ali naquele logaritmandozinho ali particular, ele basta ser o quê? Maior do que 0. Então, a nossa condição de existência está aqui e aqui. Como é que vai ficar a condição de existência final? 0 menor do que x, menor do que 1. Entendeu até aí? Essa é a condição de existência final. E agora a gente começa a trabalhar, começa a resolver aquela inequação. E vamos lá. Resolvendo a inequação, eu tenho aqui, tá vendo isso aqui? Esse fica fixo, 1/3 passa elevando. Mas quando esse fica fixo e 1/3 passa elevando, se a base é 1/3, esse sinal da inequação permanece ou muda? E quando mudar, você tem log de x na base 1/3, o que? Olha a maldade. Menor ou igual a 1/3 elevado a 0. Quanto que é 1/3 elevado a 0? 1. E ficaria log de x na base 1/3 menor ou igual a 1. Assim, você tem a seguinte relação. Log de x na base 1/3 menor ou igual a 1, esse 1/3 vai para lá de novo, só que não erra. Não pode errar. Se é 1/3, quando ele for para lá, muda ou não muda? Muda. E aí, o nosso x passa a ser o quê? Maior ou igual a 1/3 elevado a 1. E se o x é maior ou igual a 1/3 elevado a 1, qual é a resposta final? X maior ou igual a 1/3. Para, isso é solução? Não. Por que não é solução? Porque isso é apenas o valor dessa inequação. Faltou a condição de show, existência, que estava entre quanto? Entre 0 e 1. E se está entre 0 e 1, maior ou igual a 1/3, qual vai ser a nossa solução final, então? 1/3 menor ou igual a x, que por sua vez, menor do que 1. Valeu ou não valeu, meu aluno? Essa aqui é o último exemplozinho que eu te dou de inequação logarítmica. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu querido aluno, a minha dica de estudo você já conhece um pouquinho. É o quê? Exercício. Bastante exercício. Mas guarda o quê? As funções logarítmicas, quando a base está entre 0 e 1, é decrescente. Quando a base é maior do que 1, é crescente. E aí você não vai esquecer isso lá na inequação. Que quando você resolve a inequação, você tem que inverter o sinalzinho dela toda vez que a base estiver entre 0 e 1. Isso é uma dica para você. Exercite, trabalhe bastante. Porque assim você vai conseguir alcançar seu objetivo, que é a perfeição nos exercícios. Valeu, foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Até qualquer dia, um abraço. Na aula de hoje estudamos as funções logarítmicas. Nas funções logarítmicas é importante você guardar o quê? Quando a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Quando a base for maior do que 1, a função é crescente. E aprendemos sobre as inequações logarítmicas. Nas inequações logarítmicas, não esqueça o que? Se a base estiver entre 0 e 1, quando você estiver resolvendo a inequação, tem que inverter aquele sinalzinho da inequação. Vimos as equações logarítmicas. Nas equações logarítmicas, é importante você lembrar todas as propriedades dos logaritmos, porque assim você consegue desenvolver quando precisa somar, quando precisa multiplicar, tudo aquilo dali. Até a próxima aula!
Meu amigo mestre, guarda uma dica. Função logarítmica, equação logarítmica, inequação logarítmica, a gente sabe, só tem uma maneira, é o aluno exercitar bastante, porque só exercitando bastante ele vai guardar todas as propriedades do log, vai ver sempre quando a base estiver entre 0 e 1 na inequação que ele deve inverter o sinal. Isso é importante. Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez, um abraço, até qualquer dia.